A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Nós chegamos aqui a 100 inscritos e passamos essa semana de 100 inscritos. Louvado seja o Senhor por isso. Toda honra e toda glória nós damos ao Senhor Deus. Mas eu convido a você, se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se aqui no canal e acione o sininho para que você possa receber notificações todos os dias e poder acompanhar conosco a leitura da palavra do Senhor. Nós estamos lendo a Bíblia todos os dias juntos. Eu tenho ouvido testemunhos de muitas pessoas aqui nos Estados Unidos, também no Brasil, que têm sido abençoados por este conteúdo. E o motivo, irmãos, que eles estão sendo abençoados é porque nós estamos lendo a Bíblia. É a Bíblia que está abençoando, é a palavra de Deus que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e é capaz de discernir as intenções do coração do homem. É a palavra de Deus que está nos alimentando, que está fazendo aquilo que somente ela é capaz de fazer, trazer vida, trazer mudança de vida. Então, se você deseja ler a Bíblia toda em um ano, mas tem tido dificuldade de fazer isso, eu te convido a se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, para você poder acompanhar a leitura aqui. Nós começamos no dia 1º de fevereiro, até hoje postamos 52 vídeos, esse é o vídeo de número 53, e se Deus permitir, nós vamos continuar fazendo isso até o final do ano, tá bom? E nós vamos ler a Bíblia toda neste ano de 2022. Nós estamos, neste momento, no Antigo Testamento, estamos lendo sobre as leis. Hoje nós vamos continuar lendo sobre as leis que Deus deu através de Moisés ao povo de Israel. Vamos então à leitura de hoje. Hoje é 22 de fevereiro. Ofertas pacíficas. Ao contrário das ofertas queimadas e de cereais, as ofertas pacíficas, sendo animais ou bolos sem fermento, são apenas parcialmente queimadas e o restante comido. Também não importa se o animal é macho ou fêmea. Se a oferta for exigida, então somente os sacerdotes devem comer dela. Mas se for uma oferta voluntária, então o adorador também pode participar. As ofertas pacíficas são dadas para ações de graças e louvor e são consideradas refeições de comunhão entre Deus e o homem. Em relação ao gado, vamos a Levítico capítulo 3, dos versículos 1 ao 5. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da porta da tenda do encontro. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar, ao redor. Do sacrifício pacífico apresentará como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que fica no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Em relação a ovelhas, Levítico 3, dos versículos 6 a 11. Se a oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, a pessoa deve oferecê-lo diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da tenda do encontro. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Então, do sacrifício pacífico trará ao Senhor
por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento ao Senhor. Em relação a cabras, Levítico 3, dos versículos 12 ao 17. Se a oferta da pessoa for uma cabra, diante do Senhor a trará. Porá a mão sobre a cabeça da cabra e a matará diante da tenda do encontro. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar, ao redor. Depois trará dela a sua oferta, para oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Vocês não comerão nem gordura, nem o sangue. Vamos parar aqui por um momento. Por que Deus exigia a gordura e o sangue? O sangue, nós entendemos que Deus exigia porque o sangue representava a vida do animal. O sangue representava o equivalente à alma do animal. O animal não tem uma alma que passa desta vida para a eternidade, para continuar vivendo. O animal deixa de viver a partir do momento que morre, o seu coração para de bater, o animal morre, o sangue do animal, portanto, representa toda a vida do animal. E Deus exigia do povo o sangue do animal. E isso, como nós temos dito, em comparação com o Senhor Jesus, Cristo derramou seu sangue por nós. Ele derramou seu sangue na cruz, demonstrando ali o derramar da sua vida na cruz, para que todo aquele que nele viesse a crer não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Cristo fez isso por nós. O sacrifício que Deus pedia do povo de Israel era um símbolo, era uma sombra, apontava para isto que Cristo faria por toda a humanidade. E por que então a gordura? Por que Deus pedia a gordura do animal? Se nós entendermos o que é a gordura no corpo, assim, do aspecto biológico, a gordura é a sobra dos nutrientes. Quando o animal, ou até mesmo uma pessoa, come, se alimenta além do necessário, além daquilo que o metabolismo da pessoa pode processar. Por exemplo, uma pessoa come 4 refeições no dia, mas só precisaria comer 2 ou 3. Então, aquela refeição a mais que a pessoa come começa a acumular no corpo da pessoa. E todos nós que já começamos a desenvolver aquela barriguinha, começamos a desenvolver aqueles excessos, em certas partes do corpo, nós sabemos que aquilo ali é a gordura. A gordura é o que sobra dos alimentos. A gordura é também um reservatório, é um sistema natural de reservatório que Deus criou no nosso corpo. Quando Deus fez o homem, Ele nos criou com esta possibilidade, com esta capacidade de reter alimentos que vão além daquilo que nós precisamos. E o nosso corpo retém isso, e aí no momento em que nós não estamos consumindo tanto quanto nós precisamos para o nosso dia a dia, aí então o que acontece? Nós começamos a emagrecer. E este emagrecer é perder gordura, Então a gordura é o que está sobrando no nosso corpo. E Deus pedia não somente o animal, mas Ele pedia o animal e tudo que estivesse sobrando do animal. A gordura do animal Ele pedia também, simbolizando que Ele estava pedindo, Ele estava exigindo do povo de Israel aquilo que eles tinham de sobra, sabe? Não era assim uma coisa que fosse menosprezada, não, uma oferta, uma parte do animal assim que não tem utilidade, não. Era uma parte do animal que estava retendo ali
todos os nutrientes do animal que estava sobrando, estava sendo retido ali naquela gordura. Então, Deus estava tentando fazer o povo de Israel entender, olha, eu tenho sustentado vocês de tal forma que está sobrando. As minhas bênçãos, a minha provisão para vocês está fazendo sobrar. A minha misericórdia por vocês é de sobra, a minha graça por vocês é de sobra, esta terra que eu dei para vocês é de sobra, a fertilidade desta terra é de sobra. Então, eu quero a sobra também, eu quero isso que vocês poderiam reter também numa situação de escassez, né? Você vai reter aquilo que está sobrando para poder ter no momento de escassez. Não, Deus está dizendo, não, dê para mim também, não dê só aquilo que você está usando no seu dia a dia, que é o animal, mas dê aquilo que sobra também para mim, dê tudo para mim. Deus exigia o tudo do povo de Israel. E novamente, como nós temos dito, Deus exigia o tudo porque Ele deu o tudo que Ele tinha, o mais precioso que Ele tinha, o seu Filho amado, é o que Ele deu. Ele deu a sua graça e a sua misericórdia em sobra para todo aquele que vier a crer no Senhor Jesus. Então, por isso que a gordura também era exigida. Vamos continuar aqui então. Ofertas de ação de graças. Levítico 7, dos versículos 11 ao 15. Esta é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças trará bolos sem fermento, amassados com azeite, pãezinhos sem fermento, bem finos e untados com azeite, e bolos feitos da melhor farinha, bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até a manhã seguinte. Então nós estamos falando aqui dessas ofertas pacíficas, ofertas que o povo trazia ao Senhor voluntariamente. Não eram ofertas para expiação de pecados. Nós vamos ler sobre essas em seguida. Mas aqui Deus está ensinando como que o povo poderia fazer ofertas voluntárias ao Senhor. Vamos continuar então. Ofertas voluntárias, Levíticos 7, versículos 16 ao 18. Também está registrado em Levíticos 19, dos versículos 5 a 8. E se o sacrifício da oferta de alguém for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também poderá ser comido no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício, coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. São as exigências que Deus tinha para as ofertas voluntárias. As ofertas pacíficas tinham que ser comidas no mesmo dia. As ofertas voluntárias de ações de graças, Deus permitia comer até o próximo dia, mas do terceiro dia em diante já não podia comer mais. Deus, em sua sabedoria e para fazer o povo entender o valor, né, desta oferta, deste ato que eles estavam fazendo perante o Senhor, eles teriam a oportunidade de desfrutar desta oferta, porque desta oferta eles poderiam comer. Era diferente de outras ofertas, como as do pecado, que tinham que ser queimadas totalmente. Estas ofertas, a própria pessoa, a família que estava oferecendo, podia desfrutar com o Senhor, mas Deus dava um limite. Você vai desfrutar dessa oferta um dia, você vai desfrutar dessa oferta 2 dias. Depois disso, você vai oferecer outra oferta ao Senhor, se você quiser novamente fazer uso desta oferta, ter esta refeição no tabernáculo ali diante da presença do Senhor.
Vamos continuar então. Necessidade de pureza. Levíticos 7, do versículo 19 ao 21. A carne que tocar alguma coisa impura não se comerá, será queimada. Quem estiver puro poderá comer a carne do sacrifício. A carne que tocar em alguma coisa impuro não vai ser comida, vai ser totalmente queimada. A carne que não tocar poderá ser comida por alguém que estiver puro. Quem estiver e não estiver em um estado de impureza. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si impureza, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. Tem uma sentença severa aqui para aqueles que não estiverem em pureza quando for comer do sacrifício pacífico. Se uma pessoa tocar alguma coisa impura, como impureza humana, ou um animal impuro, ou qualquer impureza abominável, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. Deus ensinando a reverência a esta oferta pacífica. É um ato solene, é um culto ao Senhor que está sendo oferecido. O israelita está cultuando ao Senhor neste momento. Tem que ser feito com todas as reverências à santidade do Senhor. Porção para os sacerdotes. Levítico 7, versículos 28 ao 36. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. Trará a gordura do peito com o peito, para movê-lo por oferta movida diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita vocês deverão dar ao sacerdote como oferta tirada dos sacrifícios pacíficos que vocês oferecerem. Aquele dos filhos de Arão que ofereceu o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, o peito que é movido, e a coxa da oferta, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que foram apresentados para oficiarem como sacerdotes ao Senhor. Isto é o que o Senhor ordenou que os filhos de Israel dessem a eles, no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é, de geração em geração. Aqui neste caso, Deus providencia para Arão e para os seus filhos também, num alimento que vem destas ofertas pacíficas que o povo traz ao Senhor. E perceba de novo a atenção que o Senhor dá à gordura do animal. A gordura também, eu não falei em mencionar isso no começo, mas a gordura do animal era tida como uma parte especial do animal. Assim como hoje, né, muitos cortes de carne, eles são conhecidos pela sua gordura. Por exemplo, no caso da carne bovina, a picanha, né, que o brasileiro tanto gosta no churrasco, um destaque da picanha é justamente a gordura que vem em cima da picanha. Então, não era diferente no Oriente Médio, no meio do povo de Israel, naqueles povos que viviam naquela região, eles entendiam a gordura como uma parte especial do animal. Então, por isso também, Deus exigia também a gordura do animal. E perceba que nem para o sacerdote Deus dá a gordura. A gordura era queimada como sacrifício ao Senhor no altar. O sacerdote ficava então com o peito, a coxa do animal, as carnes do animal, mas a gordura Deus exigia do povo como sacrifício ao Senhor. Vamos continuar aqui. Deve estar no tabernáculo. Levíticos 17, dos versículos 1 ao 7. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão
a seus filhos e aos filhos de Israel, e diga-lhes: isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que matar um boi, um cordeiro ou uma cabra no arraial ou fora dele e não os trouxer à porta da tenda do encontro como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será atribuída a culpa do sangue. Ele derramou sangue e por isso será eliminado do seu povo. Nós estamos falando aqui de se algum homem israelita sacrificasse um animal como culto ao Senhor, sabe? Como um sacrifício ao Senhor. Se ele quisesse fazer um sacrifício ao Senhor e estivesse fazendo isso na sua própria terra, ali onde ele morava, isto não era permitido, Deus não permitia. Se quisesse oferecer um animal como sacrifício ao Senhor, o animal tinha que ser levado à tenda do encontro. Isso não quer dizer que os israelitas eram proibidos de matar animais para alimentação. Eles podiam fazer isso. Eles só não podiam sacrificar um animal como se estivesse sacrificando ao Senhor, porque somente o sacerdote tinha a autorização de Deus para realizar este ato simbólico, este ato de fé, este ato religioso ali, a oferta, o sacrifício ao Senhor. Vamos continuar aqui. Isto é assim para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios que oferecem em campo aberto, os apresentem ao Senhor, à porta da tenda do encontro, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda do encontro, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais, e agora nós vamos ver aqui, tá vendo? Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, porque é isso que o povo fazia nos seus campos, nas suas aldeias. Se eles viessem oferecer, matar um animal e querer fazer ali um culto e dizer que estavam fazendo culto a Deus, pode ter certeza que Deus não estava recebendo o culto deles ali. Deus exigia que o culto a ele fosse feito no tabernáculo. O que o povo estava fazendo era sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Então Deus está ensinando o povo aqui: vocês não podem mais fazer sacrifícios aleatórios por conta própria, aí em qualquer lugar. Tem um lugar específico aonde você vai para fazer um sacrifício. Tem uma forma específica onde você vai para fazer o sacrifício, a forma como você vai fazer o sacrifício. Tem um homem específico que eu escolhi do meio de todos vocês para dirigir, para administrar este sacrifício a mim, povo de Israel. E aí, irmãos, novamente, nós vemos aí sombras, e símbolos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho, o lugar para onde nós vamos para encontrarmos com Deus, para cultuarmos a Deus. Ele é a verdade, a verdadeira forma de cultuarmos a Deus, a verdadeira forma de agradarmos a Deus é em Cristo, é crendo em Cristo, é seguindo os passos de Cristo, é vivendo como Cristo viveu e como ele exigiu que os seus discípulos vivessem, e ele é a vida. E aí quando nós oferecemos o nosso culto ao Senhor através de Cristo, então Deus nos dá vida. Nós somos o perdão de Deus, nós recebemos o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Tudo isso, novamente, está vendo? Nós estamos vendo aqui exemplos do que Cristo fez por nós. Ele é agora o lugar para onde nós vamos para oferecer o sacrifício. É por ele é o homem, o sumo sacerdote, como diz o livro de Hebreus, o perfeito, o maior, o verdadeiro sumo sacerdote que entrou uma vez por todas no Santo dos Santos e ofereceu o único e perfeito sacrifício por nós. Este é Cristo Jesus. Então, vamos continuar aqui. Número 4, ofertas pelo pecado.
Até agora nós não estávamos lendo sobre ofertas para pecados. Estávamos lendo sobre ofertas que Deus pedia e permitia que o povo trouxesse quando o povo queria, por livre e espontânea vontade, expressar sua gratidão ao Senhor, expressar a sua comunhão, seu desejo de ter comunhão com Deus. Estas eram as ofertas pacíficas, ofertas para buscar comunhão com Deus. As ofertas voluntárias, ofertas para expressar ações de graças a Deus. Agora vamos ler sobre ofertas para pecados. Quando quaisquer omissões ou transgressões não intencionais são descobertas, várias ofertas pelo pecado devem ser feitas. Incluídos para ofertas especiais estão o próprio sumo sacerdote, toda a congregação, líderes da congregação e adoradores comuns. É notável por essas ofertas que a ignorância não é desculpa para aqueles que estão sob a lei. Para o sacerdote, Levíticos 4, dos versículos 1 ao 12. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel dizendo: quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar, de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor, como oferta pelo pecado, um novilho sem defeito. Deixa eu parar aqui um momento e só comentar um pouquinho aqui. Esses pecados involuntários, essa tradução involuntário, ela não faz juízo ao original no hebraico. A palavra no original no hebraico era... Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado. A palavra original no hebraico era pisku. Eu anotei aqui. Yisgu. A palavra no original em hebraico é yisgu, para a palavra voluntário. E a ideia aqui não é uma ideia de inocência, mas é uma ideia de um pecado que não é um pecado insistente, sabe? Na verdade, yisgu em hebraico, nos outros lugares que ela é usada na Bíblia, ela significa desviar-se. Como, por exemplo, em Ezequiel, o profeta diz que o meu povo se desviou dos meus caminhos. Então, a ideia aqui é um israelita que se desviou por um momento dos mandamentos do Senhor, mas não insiste nesse pecado. O israelita, ele percebe que ele se desviou do seu pecado, dos caminhos do Senhor. Ou alguém mostra para ele a verdade, alguém informa ele: olha, o que você fez é pecado. E aí ele cai na real, ele percebe o erro que ele cometeu e se arrepende. A ideia aqui do involuntário é essa. Não quer dizer que que para pecados voluntários não há perdão, porque todos os pecados que nós cometemos, de uma forma ou de outra, nós voluntariamente cometemos esses pecados, sabe? Ninguém comete um pecado assim manipulado, sabe? O diabo não manipula a nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca para fazermos alguma coisa, para cometermos um pecado. Ele influencia, ele cria situações, ele usa pessoas e circunstâncias, mas ele não consegue controlar nossa mente e usar nossa boca, os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos pés para cometer o pecado. O pecado nós cometemos voluntariamente, mas nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós imediatamente também nos arrependemos, não é verdade? E nós pedimos perdão ao Senhor, e nós nos humilhamos perante o Senhor, confessamos os nossos pecados a Deus. Em certas situações nós confessamos o nosso pecado ao nosso pastor, nós confessamos o nosso pecado a uma pessoa, um conselheiro espiritual, uma pessoa que nós sabemos tem maturidade espiritual para ouvir o que nós estamos passando e nos aconselhar dentro da palavra do Senhor.
e orar por nós e nos ajudar em oração. Tem certos pecados que nós fazemos isso, mas os pecados que nós cometemos são voluntários. Então, a ideia aqui, nós estamos falando sobre pecados em que o israelita se arrepende, que a pessoa se arrepende e busca se consertar com o Senhor. A pessoa se desviou temporariamente do caminho do Senhor. Essa palavra, yisgu, no hebraico, ela desviou-se do caminho do Senhor e agora está procurando voltar. Como é que essa pessoa vai voltar? Deus está dando aqui as provisões para o israelita voltar a ter uma comunhão com o Senhor novamente. Então, vamos voltar aqui ao começo do versículo. Fale aos filhos de Israel dizendo: quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar. Então, neste caso, estamos lendo especificamente sobre o sacerdote. Se quem pecar aqui é o sacerdote, o representante de Deus perante o povo, o representante do povo perante Deus, se este homem pecar de tal maneira que o povo se torne culpado, se este homem pecar, toda a nação vai se tornar culpada. É um problema sério. Este homem tem que se consertar com Deus. O que ele vai fazer? Ele oferecerá ao Senhor, como oferta pelo pecado, um novilho sem defeito. Você pode ter percebido que aquelas ofertas pacíficas que nós lemos acima, você poderia oferecer tanto um animal macho como um animal fêmea. E aqui não, aqui tem que ser um novilho. Um animal macho, um novilho sem defeito. Porque aqui nós estamos tratando de pecado. Nós estamos tratando de uma situação aqui mais severa. Então Deus tem uma exigência específica aqui. Um novilho sem defeito. Trará o novilho à porta da tenda do encontro, diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o matará diante do Senhor. Este ato, como nós temos dito, este ato de colocar a mão sobre a cabeça do novilho simbolizava passar a culpa para o novilho, passar a culpa para o animal, e o animal agora vai ser sacrificado no lugar da pessoa. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o trará à tenda do encontro, e molhando o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. Do lado de fora do Santo dos Santos, este véu do santuário, do lado de fora o sacerdote passará o sangue sobre o altar. E este altar nós vamos ver que é o altar do incenso. O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático, diante do Senhor, altar que está na tenda do encontro. Todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. O sacerdote tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins, assim como se tira isso do novilho do sacrifício pacífico. E o sacerdote queimará essas partes sobre o altar do holocausto, mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levará para fora do arraial, a um lugar puro, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Este era o procedimento que Deus deu para que o sacerdote viesse ser perdoado pelos seus pecados. Era um procedimento muito específico para o sacerdote. Agora vamos ver qual era o procedimento para o perdão dos pecados de pessoas normais da congregação. Levíticos 4, dos versículos 13 ao 21. Também se encontra em Números 15, dos versículos 22 ao 26. Mas se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, novamente, se toda a congregação de Israel se desviar e se arrepender e quiser voltar a mim, e isso for oculto
aos olhos da coletividade, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será morto diante do Senhor. Então o sacerdote ungido levará uma parte do sangue do novilho à tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. Depois porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar que está diante do Senhor, na tenda do encontro. Todo o restante do sangue ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. E fará com este novilho como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do arraial e o queimará, como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Para os chefes, Levíticos 4, versículos 22 ao 26. Quando um chefe pecar, fazendo de forma involuntária alguma das coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não se fizesse e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do bode e o matará no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, diante do Senhor. É oferta pelo pecado. Então o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar do holocausto. Como no caso do sacrifício pacífico, queimará toda a gordura sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no que se refere ao pecado, e este lhe será perdoado. Para adoradores comuns, Levítico 4, versículos 27 ao 35, e Números 15, dos versículos 27 ao 28. Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário por fazer alguma coisa que o Senhor ordenou que não se fizessem e se tornar culpado, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no lugar do holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará expiação pela pessoa e o pecado lhe será perdoado. Mas se trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal como oferta pelo pecado no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. O sacerdote tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Então, estas foram as ofertas para os pecados da pessoa que cometeu um pecado involuntário, um pecado do qual ela se arrepende, ela quer se consertar com o Senhor. Atos que requerem ofertas. Levíticos 5, dos versículos 1 ao 6. Se alguém pecar porque, sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, mesmo sob a ameaça de maldição,
essa pessoa levará a sua iniquidade. Se alguém tocar em alguma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, seja de um animal selvagem, de um animal doméstico ou de um animal que rasteja pelo chão, ainda que não se dê conta disso e se tornar impuro, então será culpado. Se tocar a impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza com que se faça impuro, e não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, será culpado. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou boa, seja o que for que alguém pronuncie, de forma precipitada com juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa destas coisas. Quem for culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Perceba, esta pessoa que pecou, se desviou do Senhor, agora ela tomou conhecimento do seu pecado. Ela vai confessar aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado. Então, as provisões de Deus para aqueles que pecarem, mas confessarem os seus pecados ao Senhor. Deus os perdoaria. Ele exigia o sacrifício, mas através desse sacrifício, a pessoa seria perdoada. Agora, ofertas de aves para pobres. Levíticos 5, dos versículos 7 ao 10. Se as suas posses, essa pessoa que pecou, se as posses dessa pessoa que pecou, essa pessoa pecou e agora se tornou conhecido o seu pecado, essa pessoa se arrependeu e quer se consertar com Deus, mas essa pessoa não tem posses, bens, recursos financeiros o suficiente que lhe permitem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregará as 2 aves ao sacerdote, que primeiro oferecerá a ave que é a oferta pelo pecado. O sacerdote destroncará a cabeça da ave sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar e o restante do sangue fará correr na base do altar. É oferta pelo pecado. E da outra ave fará um holocausto, conforme o estabelecido. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. As provisões de Deus para as famílias, para as pessoas que não tinham recursos o suficiente para oferecer uma ovelha, um cabrito, um carneiro ao Senhor. Ofertas de grãos para pobres, para pessoas mais pobres ainda. Como é que essas pessoas iriam se consertar com o Senhor? Levítico 5, dos versículos 11 ao 13. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então essa pessoa que pecou trará por sua oferta 2 litros da melhor farinha como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a farinha, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregará a oferta ao sacerdote, e o sacerdote pegará um punhado da farinha como porção memorial e o queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas, e o pecado lhe será perdoado. O restante da farinha será do sacerdote, como no caso da oferta de cereais. Então aí nós temos as provisões de Deus para as pessoas que pecarem, mas se arrependerem dos seus pecados e quiser se consertar com o Senhor. Instruções para os sacerdotes. Levíticos 6, versículos 24 ao 30. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito da oferta pelo pecado. O homem que é
o animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto diante do Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda do encontro. Tudo o que tocar na carne da oferta será santo. Se alguém aspergir desse sangue sobre a sua roupa, você terá de lavar aquilo sobre que o sangue caiu, no lugar santo. E o vaso de barro em que a carne for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, o vaso deverá ser esfregado e lavado com água. Somente os homens da linhagem sacerdotal poderão comer dessa carne. Coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda do encontro, para fazer expiação no santuário. Essa terá de ser queimada no fogo. Leis para hóspedes. Números 15, versículo 29. Tanto para o natural dos filhos de Israel, como para o estrangeiro que habita no meio deles, a lei será a mesma, caso alguém cometer pecado involuntário. Se um estrangeiro que não é israelita, mas mora com os israelitas, passou a temer o nome do Senhor Deus, Jeová, e agora cometeu um pecado e quer se reconciliar com o Senhor, é o mesmo procedimento. E Deus precisa chamar a atenção do povo para isso, irmãos, porque lembre-se, as nações pagãs que viviam ao redor de Israel, se alguém daquelas nações vier a viver no meio de Israel, vai querer ensinar as práticas pagãs. Ah, não, eu pequei, mas não, eu não preciso levar um animal lá no tabernáculo, no seu tabernáculo, não. Não, eu tenho uma imagem aqui, olha. Eu tenho uma santinha aqui, uma imagem, eu vou colocá-la em pé aqui, eu vou oferecer um sacrifício a essa imagem. Eu vou orar a essa imagem, eu vou pedir que essa imagem me perdoe. E aí vai ficar tudo certo. Deus está antecipando isso. Deus sabe que isso vai acontecer. Então Deus está falando com o povo. É o mesmo procedimento para vocês, israelitas, como para os estrangeiros que vierem morar no meio de vocês. Não se submetam aos costumes deles. Ensine a eles os seus costumes. O que eu estou ensinando para vocês, Israel, ensine para os povos. O que eu estou exigindo de vocês, Israel, eu exijo deles. Não vá praticar o que eles fazem. Pelo contrário, exija que, se eles querem habitar no meio de vocês, eles vão oferecer sacrifícios a mim, como eu pedi a vocês, como eu exijo de vocês. Eles vão fazer do mesmo jeito. Vamos continuar então. Sobre os pecados intencionais. Nós estávamos falando sobre os pecados involuntários, né? Os pecados yisgu, em hebraico, involuntário. Yisgu, o pecado do israelita que se desvia, como a ovelha se desvia do caminho, aí o pastor tem que ir lá buscar ela, trazê-la de volta. O pecado da pessoa que desviou-se e quer voltar. Agora nós vamos falar dos pecados intencionais. Vamos ver a diferença agora nas pessoas. E estes estão em Números 15, versículo 30 ao 31. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Aqui Deus está falando, olha, as pessoas que pecarem voluntariamente, pecarem ao ponto de blasfemar o meu nome, pecarem naqueles pecados mortais, adoração a ídolos falsos, oferecer os filhos aos ídolos falsos. Essa pessoa, ela não só desviou do caminho, ela escolheu outro Deus. Ela rejeitou, ela quebrou a aliança com Deus. Tem uma ação aqui deliberada desta pessoa. Esta pessoa, ela tomou uma decisão de abandonar a Deus. Ela não está simplesmente fazendo o yisgu,
ela não está se desviando e buscando arrependimento. Essa pessoa, ela está virando as costas para Deus. É um ato deliberado, tem uma certa consciência aqui de que eu quero pecar, eu quero fazer isso, eu não me interessa mais o que Deus quer de mim, não me interessa o que esse Deus de Israel exige de nós, eu vou fazer o meu negócio, eu vou fazer a minha vontade aqui. Essa pessoa, Deus está dizendo, tem que ser eliminada do meio do povo de Israel, porque esta pessoa já se tornou, já perdeu a aliança, ela já se eliminou da nação de Israel por causa do seu pecado deliberado, por causa da sua este ato consciente de rejeitar o mandamento do Senhor e persistir, sabe? Esta pessoa que é imperdoável aqui, existe aqui uma persistência no pecado. Não tem o arrependimento aqui desta pessoa. É a mesma coisa que o Senhor Jesus falou sobre o pecado, sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Muitas pessoas não entendem o que é a blasfêmia do Espírito Santo. A blasfêmia do Espírito Santo qual é a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Quando você ouve a pregação do Evangelho, e você ouve, e você se identifica com a pregação, e você percebe que aquela pregação, aquela mensagem está falando com você, esta é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está te convencendo do seu pecado, ele está te mostrando que você precisa se arrepender. Quando você recusa ouvir esta voz, quando você resiste à voz do Espírito Santo, você está cometendo um pecado que é imperdoável. Se você nunca se arrepender, você nunca vai ser perdoado. Esta é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você constantemente, deliberadamente resistir à voz do Espírito Santo, a mensagem do Evangelho que o Espírito Santo está tentando fazer você entender, você resiste isso, você não vai ser perdoado. Para ser perdoado, você precisa se arrepender, você precisa confessar os seus pecados, você precisa reconhecer que é um pecador. Esta obra de reconhecimento de que nós somos pecadores, é o Espírito Santo que faz isso em nossas vidas. Mas como ele é educado, como o Espírito Santo é educado, ele não força, ele não é como o diabo que entra e não tem educação e não tem respeito. Não, o Espírito Santo, ele respeita a nossa vontade. Ele vai trabalhar, ele vai falar o coração do homem, mas o homem tem o livre-arbítrio de rejeitar. E quando o homem rejeita, ele não é perdoado. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E no Antigo Testamento, blasfemar contra Deus era rejeitar os mandamentos do Senhor e, além disso, as provisões que Deus dava para se conciliar, se consertar com ele, rejeitar os sacrifícios aqui que nós lemos para se consertar com o Senhor. Se o homem rejeitar o sacrifício que Deus dá, as provisões que Deus dá para se consertar com Deus, o homem não vai ser perdoado. E é exatamente isso que acontecia com essas pessoas que voluntariamente, deliberadamente pecavam contra o Senhor. Amém? Então nós vamos ficar por aqui hoje, tá bom? Agradeço muito a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui conosco. E, mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, te convido a se inscrever, acionar o sininho e dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco neste ano de 2022, amém? Eu conto com a sua ajuda para isso. E que Deus te abençoe e amanhã nós estamos de volta para continuar lendo a maravilhosa palavra do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.